Aliás, falando sobre Trump ainda, destaco que ele anunciou que haverá tarifa de 25% para todos os carros que não são fabricados nos Estados Unidos. A medida inclui caminhões fabricados fora do país, e ele também destacou que haveria aí um aumento de 2,5% para 25%. 2,5% onde os Estados Unidos estão hoje, segundo ele, e você cresceria aí as tarifas para 25%. Após o anúncio de Trump, a Casa Branca esclareceu que as tarifas também serão aplicadas sobre autopeças, em adição a quaisquer outros impostos e taxas. É mais ou menos assim, Tanguy. O Trump resolveu que carro nos Estados Unidos vai ficar mais caro. Né? Uma parte importante dos automóveis consumidos nos Estados Unidos é importada, principalmente ali do México, do Canadá, né, parceiros muito próximos dos americanos. Também você tem automóveis que vêm da Europa, do Japão, etc., de outros parceiros. E o Trump, não satisfeito, também vai encarecer as autopeças. Quer dizer, os automóveis que são fabricados nos Estados Unidos agora utilizarão autopeças importadas, encarecidas, o que também será repassado para o preço final dos consumidores. Isso vai ter um impacto enorme. As montadoras americanas estão há semanas tentando convencer o Trump a não fazer isso, a não aumentar as tarifas dessa forma, mas Trump decidiu que vai aumentar. Aliás, também foi destacado que haverá um detalhamento dessas tarifas numa entrevista coletiva no dia 2 de abril, quando essas tarifas passarão a vigorar junto com as tarifas recíprocas que já foram anunciadas pelo governo americano. E o Trump também disse que essas tarifas sobre os automóveis serão permanentes e que ele não está interessado em negociar nenhum tipo de exceção. A gente sabe, Tanguy, que nos Estados Unidos, automóvel é um tema sensível. É um tema sensível para os consumidores americanos e é um tema sensível para a própria indústria americana. É uma indústria símbolo dos Estados Unidos. Eu lembro quando o Obama socorreu a General Motors, né, por exemplo. Puxa, uma empresa símbolo do capitalismo americano, precisamos socorrê-la, precisamos ajudá-la em função desse contexto de adversidade. E o consumidor americano gosta de carro, o consumidor americano considera o carro realmente um bem importante, e esse bem vai ficar bem mais caro, e a argumentação oficial do Trump é que você vai trazer todas as montadoras de volta para os Estados Unidos, o que eu ainda custo a acreditar que é real, e mesmo que seja real, é algo que vai levar bastante tempo. Indústria automobilística é um investimento inicial pesado, longo prazo de maturação, não é tão simples assim levar de um lado para o outro, e também eu custo a acreditar que os Estados Unidos vão ser autossuficientes em todas as autopeças utilizadas nos automóveis que já são produzidos nos Estados Unidos. Enfim, a gente está falando de uma medida que tem potencial para desorganizar bastante a economia americana, para trazer impacto inflacionário, e o Trump, pelo menos até o presente momento, a gente nunca sabe, pode ser que ele mude de ideia, ele diz que não vai voltar atrás e que não haverá exceções. Aliás, eu lembro dele fazendo isso no primeiro mandato dele também, né? Ele também disse que ia aumentar as tarifas, principalmente para automóveis. E voltou atrás, né? No México. E acabou não implementando. Eu lembro que na época, uma dessas montadoras americanas, confesso que agora não vou lembrar qual que era, ia abrir uma planta no México, e o recado dele foi: não abra essa planta no México, tem que abrir nos Estados Unidos, porque vai ter tarifa e tudo. Isso atrasou, né? Adiou aquele investimento que seria feito no México, e acabou que, no fim das contas, as tarifas, elas foram aquela coisa, né, Daniel? Vai sendo adiado, vai sendo modificado, fica para depois a gente vê, não sei o quê. E acabou que o investimento foi feito no México mesmo, e para o consumidor americano acaba sendo melhor, porque o carro naturalmente chega lá mais barato. Aliás, hoje, Daniel, a gente teve não apenas essa notícia aí sobre as tarifas sobre automóveis, autopeças, enfim, no setor automotivo, como a gente também teve um derretimento do mercado aéreo americano, né? Também você parece ter aí uma certa precificação de que as pessoas não vão viajar tanto assim. Como é que você está lendo esse dia de hoje quando a gente fala sobre o mercado aéreo americano?
O mercado aéreo, Tanguy, tem apresentado aí indicadores um pouco preocupantes nos Estados Unidos já há algumas semanas, com essa sinalização justamente que você acabou de colocar. Uma sinalização de que, olha, o consumidor está um pouco mais inseguro, o consumidor está um pouco mais preocupado com o futuro, e diante disso ele vai viajar menos. O consumidor americano vai viajar menos e os estrangeiros vão viajar menos para os Estados Unidos. Isso acontece porque, claro, se você corre o risco de ser barrado, se você corre o risco de ser incomodado, não vou para os Estados Unidos, vou para outro lugar, vou ficar no próprio Canadá, e aí você tem uma série de exemplos de pessoas que estão cancelando pacotes turísticos, canadenses que estão cancelando pacotes turísticos que eram para os Estados Unidos, europeus também nesse sentido. É uma sinalização muito ruim e acaba sendo também um elemento de preocupação para as empresas americanas, as empresas americanas do setor. É sempre importante destacar, Tanguy, que quando a gente está falando do setor aéreo, é um setor muito difícil de ser administrado, porque a gente está falando de uma oferta que é muito rígida, né, uma oferta muito insensível a variações do preço, você tem uma determinada quantidade de assentos que você tem para oferecer, e a demanda é muito volátil, porque se as pessoas estiverem com um pouquinho de medo do futuro, elas não compram passagens aéreas para turismo, continuam comprando para motivos de negócios, etc., mas para turismo elas tendem a desistir e elas acabam sendo muito sensíveis a essa volatilidade, o que traz aí desafios adicionais realmente para o setor, um setor que é importante e que tem observado aí um desaquecimento no que diz respeito às suas movimentações nessas primeiras semanas do governo Donald Trump.